Será que a escolha de alguém feita lá atrás no passado ainda te afeta e você nem sabe? Eu fiz uma leitura para um consulente, né, que ele pediu que ele queria ver a energia geral dele. Eu amo quando as pessoas pedem isso. E aí eu fiz a tiragem que eu faço particularmente para mim, que também eu adoro, que é sobre o que precisa ser visto agora, bloqueio real e o que a gente pode fazer de ação prática para ajudar isso, né? E assim que eu abri as cartas, a vida dele inteira estava travada. Todas as cartas vieram invertidas, estava tudo travado. E aquela energia estava me passando muito, a energia dos 5 de copas, que é uma energia que a pessoa está pensando em coisas do passado, né? Ela está pensando nas copas que foram derramadas aqui, né? Você tá vendo que a pessoa, ela tá bem triste, você percebe que é uma energia bem triste, a pessoa tá de cabeça baixa, e aqui tem 3 copas que ela tá direcionada para essas copas que ficaram caídas aqui e tá chorando, né? Pro lado dessas copas. É como se a pessoa estivesse chorando pelo leite derramado, né? Esse ditado popular. Então, ele estava muito preso nessa energia dos 5 de copas, no sentido de alguma coisa no passado estava fazendo ele ficar desse jeito. Na verdade, ele estava se apegando à tristeza que ele tinha no passado dele, que até então eu não sabia o que era, e toda a vida dele, a partir daquilo, estava completamente travada. E o 5 de copas, ele fala exatamente sobre isso. A pessoa fica presa no que perdeu, fica presa na dor, não perceber que o caminho dele tá bonito, né? Aqui você vê essas runas aqui que a gente pode representar construção, estrutura ali na frente, né? Você vê a água passando, a água tá mais calma, por um caminho aqui, ó, para ir para a ponte, pro outro lado, onde ele tem uma estrutura melhor. Então a pessoa fica presa na dor, fica presa no que perdeu e não consegue enxergar o que tá à frente dela, que é uma estrutura melhor, que é uma coisa boa, né? Uma mágoa não resolvida que acaba virando bloqueio, né? É essa dor que ficou guardada e ela não foi externalizada, ela não foi sentida da forma que deveria ter sido sentida e ela fica presa ali dentro e acaba travando toda a vida do consulente. Foi travando tudo, todas as coisas a partir de então foram travando para a vida dele. E ao aprofundar isso, eu acabei descobrindo a raiz do problema. Era com relação ao pai dele, que não foi presente, ele foi extremamente ausente. E por conta disso, ele guardava um sentimento muito forte de abandono e aquela sensação muito forte de não ter sido escolhido, sabe? E na cabeça dele, ele achava que estava tudo bem, mas não estava. Ele estava afetando tudo, estava vazando em tudo, nas relações, na forma como ele respondia às pessoas, na dificuldade de se conectar profundamente com as pessoas e até mesmo com a própria família ele era assim. Nada fluía, porque inconscientemente ele ainda estava nesse lugar, nessa mágoa, nessa dor que ele tinha do pai ter sido ausente. Enfim, ele estava preso nessa parte, nessa dor. Eu o orientei da melhor maneira possível, falei com ele com relação ao trauma que ele viveu, porque isso foi na infância e isso, abandono não adianta, era criança e isso realmente é um trauma, então eu orientei ele a fazer terapia, a conversar sobre isso, a entender isso a fundo, para ele conseguir se libertar dessa dor, né? Passou um tempo, ele passou um bom tempo, a gente conversou de novo, eu tirei as cartas para ele e aí eu amo quando isso acontece, que as cartas já estavam bem melhores, não tinha mais nada travado, ele estava começando a entender o que tinha acontecido com ele no passado, a passar por isso de uma maneira melhor, né, a compreender que aquilo não era culpa dele, né, as escolhas que as pessoas fazem, nem sempre elas fazem pensando no outro, elas fazem pensando nelas mesmas. Não afunde na decepção que o outro te causou, porque isso é sobre ele, não é sobre você. E isso não tinha a ver com ele, né? Não tinha para que ele carregar essa dor, porque era algo do pai dele, não era dele, na verdade, né? E o recado desse vídeo de hoje é que vocês tentem fazer igual esse consulente fez, sabe? Não deixar que as escolhas de outras pessoas, mesmo que interfiram na sua vida,
Não faça com que isso seja o resumo da sua. E dê espaço, abertura para que isso saia e que você consiga viver a sua vida plenamente, como o meu consulente conseguiu fazer, né? Por mais que ele não sabia, mas ele estava errando com essa mágoa, ele conseguiu ter essa maturidade de entender o que estava passando na vida dele, compreender, aceitar e partir dali, né? Começar a consertar aquele erro que estava ali dentro. E agora o caminho dele estava mais aberto, estava mais leve, estava até bonito de ver. E assim, eu acho que é o que mais me deixa feliz e o que mais me dá vontade de atender 1 milhão de pessoas o tempo inteiro, que é perceber que a pessoa não tá mais travada e ela tá aberta e tá livre, tá solta pra conquistar o que ela precisa conquistar. Se esse vídeo ou qualquer outro da página te incomodou, é porque você está encarando o erro de perto. E isso já é evolução.